meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre a série do Pinguim pra Max. Eu ia falar pra HBO Max, mas agora é Max só. Enfim, bora lá então. A série começa logo depois dos acontecimentos do The Batman, do Robert Pattinson, onde o chefe da família Falcone morreu. E essa série vai mostrar mais o lado pessoal do Pinguim e até um pouco de um arco dramático sobre os planos dele em crescer na máfia de Gotham. Mas às vezes Hollywood faz esses vilões se transformarem em anti-herói. Só que Pinguim não acontece isso. E também a maquiagem do Colin Farrell pra se tornar do Pinguim é incrível, tendo o rosto, o pé, o corpo também completamente deformado. E ele tem a mãe que aparentemente é doente e que ele cuida dela. E ele leva o garoto que ele conheceu pra conhecer ela. E esse garoto é o novo ajudante do Pinguim. E eles meio que se relacionam, né? Porque o Vic parece ser meio que o Robin do Pinguim. Porque ele se encontra quando o Vic tá lá tirando o pneu do carro do Pinguim, parecido como um dos Robins, eu não lembro o nome dele agora, fez com Batman. E ele também ajuda o Vic mais ou menos a entender aquele mundo. Só que ele pode ser morto a qualquer momento. Então, a série também tem a Sofia Falcone e ela tem um pesadelo, que ela tá de volta em Arkham e vê seu irmão morrendo. E esse pesadelo era resultado de uma terapia com luzes conduzida pelo Dr. Julian. E um detalhe importante é que o quadro que o Julian tem no consultório, essa obra meio que expressa a representação visual das sensações angustiantes que alguém pode sentir e a dificuldade de se comunicar a ajuda que você precisa. É um grito de silêncio que parte a alma em duas. E o público vê a Sofia como um monstro, porque ela assassinou 7 mulheres, enquanto a família dela a vê como um mero inconveniente. E quando ela tá reunida com os Falcones falando sobre o irmão, ela pergunta por que os assassinos não foram enforcados e pendurados pela cidade. Um pouco mais tarde, ela desperta de um pesadelo, mas dessa vez a gente vê que ela dorme dentro do closet. E ela vive com cachecol nos pescoços por causa desses pesadelos, porque ela se arranha, porque ela acaba machucando si própria. E a operação, que era administrada pelo Pinguim, está sendo transferida para uma área menos visada. Ele armou para que os Maroni pudessem interceptar esses carregamentos, transferindo mais um golpe neles. E ele quer fazer um golpe usando um caminhão disfarçado da FEMA, mas tudo dá errado durante o transporte. Então ele decide improvisar e seguir com os Falcones. Ele faz isso para ganhar a confiança dos capangas dos Falcones. Então o Pinguim ele tem um processo de pensamento muito rápido. Ele consegue pensar friamente até mesmo em momentos de pressão. Ele tá manipulando os Maroni e os Falcone para que eles destruam uns aos outros, para que ele possa ascender o poder em Gotham. Então a criminalidade aumentou 40% depois que o Charada inundou parte da cidade. Então a Sofia vai encontrar um detetive de Gotham e ele entrega os capangas dos Marones que estavam presentes na reunião que o Pinguim fez com eles. E como prova de fogo dos Marones, o Pinguim fala que vai trazer o capanga de volta. Só que o Vic ficou com o papel de implantar as joias no carro, mas ele acaba falhando. Então o Oz tem que pensar muito rápido para escapar de ser incriminado. Mas se você tá gostando desse vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos, escrever por aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bora continuar. Então o Pinguim mata o capanga e simula uma briga para implantar o canivete no bolso dele. No bolso da outra pessoa, no caso, né? E depois disso nós vemos o Vic com a namorada e alguns amigos. Em seguida, nós percebemos que isso é um flashback da cena que o Charada detonou vários explosivos em Gotham. E o Vic acabou assistindo toda a sua família morrer, porque a casa que ele morava foi inundada por água. Então, Croy Point se tornou uma terra sem ninguém. Mas antes de morrer, o pai do Victor diz a ele que ele deveria ser grato pelas coisas e que isso tem que bastar. Mas o Victor sempre achou que eles mereciam mais. E ele tem a mesma vontade de crescer que o Pinguim tem. Então, ele usa o dinheiro que ele tinha ganhado do Pinguim para subornar um policial, que a gente já sabia, e aparece também a namorada dele e ela tenta fugir com ele, mas no final do episódio a gente já sabia que ele não ia embora. Então o Vic acaba vendendo uma droga potente em uma balada da máfia e quando ele tá com o Oz, ele quase não gagueja mais, né? Porque no início da temporada ele gaguejava muito. Mas quando o Pinguim descobre que ele iria embora, né? Que ele tava pensando em ir com a namorada, ele diz que ele pode ir a hora que ele quisesse e que ele não era um prisioneiro. Então a Sofia leva o Oz pra conhecer uma nova droga, né? Que era essa que o Vic tava vendendo, que era um cogumelo. E durante uma reunião, a Sofia revela que a origem dessa droga veio do asilo Arkham. Ela era usada pela equipe de lá para manter os pacientes dóceis. E a Sofia ela acaba negociando muito melhor que o Oz. E na boate, o Vic também acaba lembrando do dia da morte dos seus pais, que era como se fosse um estresse pós-traumático. E no apartamento do Oz, a Sofia fala pro Vic que o Oz era o motorista dela. Então depois acaba causando uma grande confusão e o Oz deixa a Sofia na mão dos Marones, porque o Oz consegue entrar dentro do carro, né, quando o Vic tava voltando, que ele
não ia embora com a namorada. Então o Oz pede pra ele arrancar com o carro e deixar a Sofia pra trás. E agora temos um flashback da Sofia, onde nós acompanhamos ela em Arkham. E todas as pessoas que ela confiava fizeram depoimento sobre ela por dinheiro, armando do pai para encobrir os assassinatos que ele cometeu. E a gente revê a confusão que o Oz causou, agora no ponto de vista dela. Ela também sabe que foi o Pinguim que matou seu irmão. E ela é atingida por um tiro de raspão, até que 10 anos atrás, durante um almoço de família, na fundação da Isabella Falcone, que foi criada logo após a morte da esposa do Carmine Falcone, né? Após a morte da mãe da Sofia, com o objetivo de ajudar mulheres com depressão. Agora nós sabemos que a Isabella foi assassinada pelo Falcone, e a Sofia só lembra disso depois de conversar com uma repórter. E no asilo, aparece uma mulher do nada para conversar com a Sofia, que parece ser uma pseudo-Arlequina. E outra mulher do asilo também parece muito maluca, e ela parece ter sido colocada lá no refeitório justamente para poder pegar a Sofia. Então essa mulher acaba ela mesma se matando, fazendo a Sofia não ter nenhum tipo de julgamento. Já a outra, que parece Arlequina, tá trabalhando para um médico no asilo. E quando a Sofia descobre isso, ela mesma mata a mulher. E depois ela começa a ter pesadelos com uma noite em que sua mãe morreu, que ela estava sendo enforcada no lugar da mãe. E ela também acaba matando a família dela inteira. Sem contar que quem fez isso pra Sofia, que dela ficar 10 anos em Arkham, foi o Pinguim. Porque depois que ela conversou com a repórter, ela contou pro pai e ele mandou ela pra lá. Então o Oz acaba perdendo praticamente todo o carregamento dos cogumelos e acabou matando o filho e a esposa do Maroni. Só que o Maroni acaba se aliando com a Sofia. E é nesse momento que as famílias mafiosas de Gotham vão perder grande parte do seu poder, tanto para o Pinguim quanto para a Sofia. Só que, na verdade, antes quem conseguiu pegar o filho dos Maronis foi o Victor. Enquanto os outros membros da família Maroni morreram na mão da Sofia, o Johnny Vitt foi torturado por ela, tentando saber onde estava o dinheiro que o Carmine Falcone costumava guardar na propriedade. Então ele deu a bênção para ela ser a nova chefe numa reunião e ela mata ele logo depois. Ela espalha o dinheiro pela mesa e fala que agora eles vão usar o sobrenome da mãe dela. E os capangas que ficarem ao seu lado vão receber mais dinheiro. E ela parou de esconder suas cicatrizes e agora tá usando as roupas da mãe. E o chefe de polícia de Gotham também aparece na casa da Sofia quando ele vai investigar sobre os corpos da família dela que ainda estão lá. E o psiquiatra da Sofia também aparece na casa falando que quer fazer parte dos esquemas dela, que era o Julian. Então a namorada do Oz fala que não quer fugir com ele pra se esconder. E depois o Pinguim, o Vic e a mãe precisam se esconder num lugar mais afastado. Mas o traficante de Gotham, que o pai do Vic não queria que ele se metesse, acaba vendo onde ele estava se escondendo. Mas agora o Oz vai ser caçado por todos os criminosos da cidade. Fora que ele encontra uma moeda antiga nos metrôs subterrâneos de Gotham. Então ele tem uma ideia de usar esses túneis que não funcionam mais. Esse lugar tem acesso a toda a parte de Gotham e ajudam eles a conseguirem mais cogumelos. E agora todos passam a agir sozinhos. O Oz faz a aliança sozinho, a Sofia está prestes a matar a mãe do Oz, né, que ela consegue pegar ela. A Ives, que era a namorada do Oz, livrou sua pele da Sofia entregando a mãe do Pinguim, e o Vic parou a ameaça do criminoso da cidade sozinho, né? Aquele criminoso que tinha visto onde eles estavam se escondendo. E agora temos um salto temporal com o Oz produzindo as drogas no túnel de Gotham. E o Victor aparece armado e mata alguém. Os Maronis e os gigantes estão querendo sufocar os negócios do Oz. E ele está sempre um passo à frente, querendo convencer os traficantes de ficar ao lado dele. Só que por causa da mãe dele, o Oz vai peitar os políticos para colocar a luz no bairro, para proteger ela. Então o Vic mata o Squid, né, que era aquele cara lá. Só que a Sofia e o psiquiatra estão juntos, só que parece que ela só tá querendo exercer poder sobre ele. E o Salvatore Maroni está morando com a Sofia. E depois disso temos um flashback do Pinguim quando ele era criança, quando os irmãos dele ainda eram vivos. E a mãe dele trabalhava como uma contadora para um criminoso. E ela pede pro filho mais velho levar o caderno de contabilidade para o criminoso junto com os irmãos. Só que depois que eles entregam, uma tempestade começa. Então eles vão fazer uma brincadeira chamada de Brincadeira das Lanternas, que é como se fosse um pique-esconde com lanterna. E aí eles vão parar na estação abandonada, que era que o Pinguim estava usando agora mais velho como produção de drogas. Quando chega a vez do Oz procurar, ele começa a se irritar por causa do seu problema com a mobilidade, já que ele tinha desde criança. E os outros dois se escondem num lugar que ele teria que descer em uma escada. Ele até tenta descer, mas não consegue. Então ele acaba trancando a porta de onde seus irmãos estavam e vai embora. E mais tarde, ele mente pra mãe dizendo que os irmãos estavam no cinema. Então a chuva vai aumentando e a água começa a subir na estação de metrô abandonada onde os irmãos deles estavam. Então eles acabam morrendo. Então, saindo do flashback, o Oz estava orgulhoso por agora seu bairro ter luz. Mas quando ele volta para o apartamento, ele encontra o Vic desacordado e sua mãe tinha sumido. Então o Vic conta que a Sofia
for amor do Oz. E o Pinguim pede para o Vic fugir e mandar reforços enquanto Salvatore e Maroni entravam no apartamento. E ele acaba batendo no Oz. Então, os Maroni diz que eles vão visitar as estações de droga do Pinguim. Enquanto isso, a Sophie está com a Frances, que era a mãe do Pinguim, na sua casa. E ela quer saber um pouco mais sobre a pessoa que o Oz mais ama. A Frances diz pra Sofia que ela pode ter mudado o nome dela, mas ela está seguindo o caminho do pai dela. A Sofia menciona pra Frances os outros filhos dela, mas nesse momento ela percebe que a Frances está doente. E o Dr. Julian avisa que a garotinha que sobreviveu ao ataque dos Falcone talvez fale sobre a polícia o que ela sabe, né, que foi a Sofia que matou. Os Maroni não, os Falcone. Então o Maroni chega com o Pinguim ao centro de produção de drogas, mas o Pinguim acaba se soltando. Só que o Sal Maroni acaba tendo uma parada cardíaca e morre na frente do Pinguim. E então o Pinguim atira nele, pega o anel que ele estava usando, enfim. Enquanto isso, a Sofia visita a menina, né, que sobreviveu, e ela pergunta pra Sofia se foi ela que matou a família. A Sofia fala que aquelas pessoas eram mais, e que agora elas estão num lugar melhor. Então a Sofia acaba ficando mal depois que o Pinguim liga pra ela, usando o celular do Sal, no Sal Maroni. Então ele oferece um acordo. Ele dá tudo o que ele tem em troca da sua mãe. Então a Sofia desabafa com o Julian sobre o que ela tá fazendo, tudo que seu pai fazia. Então uma van chega ao túnel onde o Pinguim estava e ele acha que sua mãe estava lá dentro, mas ela estava fora de lá com a Sofia. E essa van que tinha entrado lá estava com explosivos. Então o Pinguim foge para aquele mesmo lugar que seus irmãos ficaram presos e rola a explosão. Agora tem mais um flashback do Pinguim depois da morte dos irmãos, onde a Frances estava bastante alterada e ela pede pro Oz dar tudo de bom do melhor para ela porque ela merece. E depois nós vimos o Oz no presente, onde ele sobreviveu à explosão e aparece um detetive corrupto que a Sofia tinha contratado. Ele acerta o Oz falando que a Sofia queria ver ele. Então o Dr. Julian faz a Frances reviver a memória mais antiga dela. Ela tinha falado com um mafioso para matar o Oz, porque ela sabe que ele foi o grande responsável pela morte dos irmãos. Só que voltando para o Vic, ele tinha conseguido o apoio das gangues, mas logo eles descobrem sobre a explosão no centro de distribuição do Pinguim. E ele pede para eles irem até lá ajudar o Oz, mas eles não vão porque acham que o Oz já está morto. Então ele vai correndo até a explosão e um cara fala pro Vic que o Oz estava com a Sofia. E ele estava na antiga boate com a Sofia, o Julian e a mãe. Ela queria fazer com que ele sentisse dor. Então ele quer que ele conte pra mãe porque deixou seus irmãos lá pra morrer. E ela também conta pra ele que sua mãe queria matar ele. Eles não falam nada, mas a Sofia pressiona eles e a mãe do Pinguim fala pro Oz que ela já sabia de tudo. E ela golpeia ele com uma garrafa de vidro quebrada e ela começa a alucinar com ele criança e com os 2 filhos mortos. Mas ela acaba caindo no chão. E depois disso o Oz consegue sair de lá, levando a mãe e vai para um hospital. E de lá ele consegue ligar pro Vic e ele vai até lá. O Vic faz um discurso pro Oz sobre como ele conseguiu dar dignidade às pessoas mais pobres de Gotham, levando até luz para elas. Então a Sofia quer ir embora de Gotham e reúne as gangues pedindo pra eles levarem o Oz até ela, que ela vai dar tudo que ela tem pra eles, incluindo a casa. E um desses caras avisa o Vic sobre o que a Sofia está fazendo. Já o Oz vai falar com o vereador e sugere que a Sofia seja culpada daqueles desastres de Gotham e que ela estava no comando das drogas também. Em troca, ele quer começar a ser bem recebido nos lugares, no caso na prefeitura. E depois o Oz acaba encontrando os capangas e eles ligam pra Sofia dizendo que estava com ele. E depois disso, ela queima a mansão dos Falcones inteira. E quando ela vai encontrar com o Pinguim, era uma armadilha. E ele acaba deixando ela pra ser presa, injustamente de novo, porque esses crimes que ela foi presa, ela não cometeu, mas ela cometeu outros. Porém, quando ele volta ao hospital pra ver como que a mãe dele tava, ela estava, na verdade, num estado vegetativo. E na cena seguinte, o Oz estava com o Vic, e o Vic fala que o Oz meio que virou uma família pra ele. Mas o Oz fala que ter família é uma fraqueza, então ele acaba matando ele. Inclusive, eu imaginava que isso ia acontecer no último episódio, mas eu achei legal a forma como que eles fizeram. E depois a gente vê a Sofia em Arkham de novo, e o Julian levando uma carta pra ela, de uma tal de Selina Kyle, dizendo que ela era meia-irmã dela. E na última cena, nós vemos o Pinguim mantendo a mãe dele viva e morando com ele. E depois ele dança com a Ivy, só que eu achava que ele meio que ia matar ela, mas não matou. E ela age como se fosse a mãe dele, numa cena muito esquisita, muito estranha. Mas então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se for, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom?